Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos. Se inscrevendo no nosso canal, você nos ajuda a pregar a palavra de Deus. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo na Escritura e 8 vezes mais sobre a segunda vinda, ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda em toda a Bíblia. Mas se tem algo que ninguém pode determinar é a data para a volta de Jesus, por mais sábio e mais piedoso que seja. Isso está reservado a Deus, o Pai. Não podemos fazer previsão de datas, mas podemos ver que o tempo se aproxima diante dos sinais que Jesus relacionou para a sua volta. Olá, graça e paz, sou o pastor Anderson. Sejam bem-vindos. Por favor, se inscreva no nosso canal. Com este vídeo, estamos iniciando aqui a nossa série de estudos sobre os fins do tempo. Espero que gostem. Vamos iniciar falando sobre os sinais da volta de Cristo. Quais são os sinais da volta de Jesus? Há vários sinais relacionados à volta de Jesus, mas vamos falar de alguns apenas. Primeiro sinal: enganação sem precedentes. Em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 5, temos as perguntas dos discípulos e as respostas de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Nesta passagem, o Senhor Jesus responde seus discípulos mencionando não somente um sinal, como eles pediram, mas lista uma série de sinais que antecederia a sua vinda, e o primeiro sinal é o da enganação sem precedentes. Assim, ao dizer que muitos serão enganados, Jesus deixa claro que os falsos cristos afirmarão possuírem a verdade, ou serem a verdade. O surgimento dos falsos profetas. Falsos profetas são pessoas que pregam o que não vem de Deus. Seus ensinamentos não são bíblicos e eles inventam profecias, sonhos e visões. Isso é justamente o que temos visto atualmente. Nunca a humanidade esteve tão perdida. A verdade foi relativizada, inclusive existe até o ditado, de que cada um tem a sua verdade. Mas somente aqueles que cumprem os mandamentos de Jesus Cristo nunca serão enganados. Segundo sinal: guerras e rumores de guerras. Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 8. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Continuando a mencionar aos seus discípulos os sinais que indicariam a iminência da sua volta, o Senhor Jesus fala sobre as guerras e os rumores de guerra. Notemos que Jesus fala sobre o conflito entre nações e entre reinos, o qual nos leva a concluir que nações representam os diferentes povos e os reinos são os governantes destes povos. Temos observado com uma frequência assustadora e cada vez maior estes conflitos preditos pelo Mestre, sejam povos, como indianos e paquistaneses ou israelenses e árabes, sejam governos, como os dos Estados Unidos e China. Estimativas de pessoas mortas em guerras passadas. Século XVI foram 1.600 milhões de pessoas mortas. Século XVII foram 6 milhões de pessoas mortas. Século XVIII foram 7 milhões de pessoas mortas. Século XIX foram 19 milhões de pessoas mortas. Século XX foram 109 milhões de pessoas mortas. Por fim, Jesus, demonstrando seu amor e seu cuidado, dizendo para nós não nos assustarmos e apenas depositamos nele a nossa confiança, pois estas coisas são apenas o princípio de dores, ou seja, o começo dos sinais que indicam sobre a brevidade de sua volta. Terceiro sinal: fome intensa em vários lugares do mundo. Mateus capítulo 24, versículo 7. Porquanto haverá fomes em vários lugares. É bem verdade que as guerras e as fomes têm acompanhado a humanidade por muito tempo. Mas, Jesus, ao mencionar aos seus discípulos os sinais que indicariam a proximidade da sua vinda, estava indicando que estes sinais aconteceriam de forma mais intensa, e também seriam mais amplamente espalhados pelo mundo. Sobre a fome, apesar de conhecida, também podemos citar alguns dados atuais. Estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas não tenham o que comer no mundo inteiro. Trata-se de 14% da população mundial. Os motivos sobre a fome, apesar de conhecida, também podemos citar alguns dados atuais. Enquanto a obesidade é um problema grave de países como os Estados Unidos, a África sofre com a desnutrição e a fome. Outro ponto a se observar é que a população humana sobre a Terra já chegou à marca de 7,8 bilhões de pessoas. Um número elevado de pessoas para se alimentar. Estima-se, também, que em 2050 a população mundial chegue aos 9 bilhões de habitantes, o que pode gerar um grave problema de alimentação no mundo.
Quarto, sinal. Terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24 versículo 7. Porquanto haverá terremotos em vários lugares. Outra característica desta época são os grandes terremotos. Destes pontos, o que mais tem chamado a atenção são os grandes terremotos. Dos 10 maiores terremotos da história recente, desde o início do século XX, 4 foram registrados há menos de 10 anos. Nestes está incluso o terremoto seguido por tsunami que matou 240 mil pessoas nos países do Oceano Índico no ano 2004. Outro terremoto que merece a nossa atenção é o terremoto no Japão de 2011. Este terremoto, também seguido por tsunami, foi tão forte que dizem ter alterado o eixo da Terra e até mesmo encurtado o dia terrestre. Quinto, sinal. A perseguição. Todos os textos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 citam que neste tempo também haveria grande perseguição aos cristãos. Este é mais um sinal deste tempo e certamente o mais visível para os cristãos ao redor do mundo. Sempre houve perseguição aos cristãos em vários lugares do mundo, entretanto a tendência foi aumentada em muito nos últimos dias na Síria e norte do Iraque. Para quem ainda não sabe sobre o que está ocorrendo nestes lugares, vai um breve resumo. Um grupo jihadista chamado ISIS, do inglês, OA, Estado Islâmico, tomou o controle da Síria e está assassinando cristãos que não negam sua fé. Na religião islâmica é ensinado a lutar contra os descrentes, e em alguns lugares do Alcorão até mesmo a assassinar aqueles que rejeitarem o Islã. 100 mil cristãos são mortos por ano por razões ligadas à fé, diz Vaticano. Dado foi revelado pelo observador da Santa Sé na ONU. O mais interessante é o motivo da perseguição. Até onde entende o motivo é o seguinte: o Islã é uma religião monoteísta e rechaça quaisquer religiões politeístas. Sendo assim, nós estaríamos a salvo, correto? Errado. Eles entendem que o nosso Deus, por ser uma trindade, não é apenas um, mas vários. Por isso eles consideram que nós, cristãos, somos politeístas. Você pode achar que essa perseguição no Oriente Médio é apenas passageira, mas a verdade é que os muçulmanos estão tomando toda a Europa. Sexto, sinal. O multiplicar da iniquidade e o esfriar do amor. Mateus capítulo 24 versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus deu como sinal de sua volta o esfriamento do amor, por causa da multiplicação da iniquidade. Mateus 24 versículo 12. Vemos hoje como isto está acontecendo literalmente. Note bem que o Senhor não disse que a iniquidade seria somada, mas multiplicada. Sétimo sinal. A pregação do Evangelho do Reino. Mateus 24 horas e 14 minutos. A parte final do texto de Mateus fala sobre a pregação do Evangelho do Reino. Neste versículo lemos que o Evangelho do Reino será pregado por todo o mundo e, então, virá o fim. A palavra grega para nações, aqui é ethos, o que significa que a palavra será pregada para testemunho a todas as etnias e nacionalidades antes do fim. Este é o único pré-requisito para chegarmos ao fim citado no texto. A ideia que percebemos nestes textos é que o Evangelho será pregado em todo o mundo nesta época, e quando o Evangelho finalmente chegar a todas as nações, então chegaremos ao fim. Conclusão. O sinal iminente do fim é apresentado em Mateus 24 versículo 14 diz: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que possamos como servos do Senhor nos levantar e cumprir a nossa missão de ir e pregar o Evangelho. Maranata, vem Senhor Jesus. Deixe seu joinha e se inscreva no canal.